Declaro aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, conjunta com a 25ª reunião da Comissão Permanente de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos dos requerimentos números 39 de 2014 da Comissão de Direitos Humanos e 19 de 2014 da Comissão de Assuntos Sociais, ambos de minha autoria e de autoria da senadora Vanessa Graziotin, aprovados em 29 de 4 de 2014 e 16 de 4 de 2014, respectivamente, para debater o tema Humanização do Parto no Brasil, alusiva ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil. Já estão conosco aqui a ministra Idely Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que eu quero cumprimentá-la, saudá-la e agradecer a presença. Também já está conosco a senhora Vera Soares, secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, representando aqui a senhora ministra Eleonora Minicucci. Também está conosco o senhor Dário Frederico Pache, também do Ministério da Saúde, representando aqui o ministro da Saúde. Então, agradecemos profundamente a presença da ministra e dos demais representantes aqui dos ministérios. Dizer que esta audiência pública, quero aqui também registrar a presença da senadora Vanessa Graziotin, autora do requerimento, juntamente comigo, para a realização desta audiência pública. Dizer que esta audiência conta com total apoio do presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Valdemir Moca, que está numa outra atividade, se for possível, vai passar aqui também. Essa audiência hoje é para ouvir os ministérios, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Política para as Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, aqui com a presença da ministra Idely Salvati. Posteriormente, faremos um outro momento, dando continuidade a este debate, com a presença também de entidades da sociedade civil. Então, nós desmembramos este requerimento em 2 momentos, em função do nosso horário, mas também porque nós queremos aproveitar ao máximo, nesta parte da manhã, para ouvir o representante e as representantes, a ministra do Governo Federal, que se fazem aqui presentes. Eu vou conceder a palavra à senadora Vanessa Graziotin, para que ela possa fazer uma introdução ao tema. Posteriormente, também farei algumas considerações iniciais e, em seguida, passaremos a palavra às nossas convidadas e o nosso convidado. Senadora Vanessa Graziotin. Eu cumprimentar não só a senadora Ana Rita, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que coordena esse debate do dia de hoje, cumprimentar nossos convidados, a querida eterna senadora, ministra Idely Salvati, Vera, nossa grande parceira, que é secretária de Articulação Institucional da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, doutor Dário, que aqui representa o Ministério da Saúde. E eu aqui estou representando o senador Moca, que já foi dito pela senadora Ana Rita, está numa outra reunião, eu mesma acabo de vir lá da CPI, vou ter que voltar na sequência, mas agradecer a presença dos ministérios aqui, sobretudo da ministra Idely Salvati, por nos propiciar esse debate tão importante e que considero seja não só um debate, mas que ele contribua
mostrando a realidade, fazendo um diagnóstico para que a gente, através das políticas públicas do governo ou da própria legislação, contribuir com aquilo que é de melhor para a sociedade brasileira e, sobretudo, para as mulheres. Não é importante que esse debate ocorra nesse mês e cujos indicadores do país são indicadores preocupantes. Mas para tudo tem explicações, vamos ouvi-las todas, não é? Inclusive, quando nós apresentamos o requerimento, a ideia, num primeiro momento, era fazer um amplo debate numa única sessão. Entretanto, optamos por esse formato, ouvir os ministérios, depois a área técnica e a sociedade, como disse a senadora Ana Rita. Desejar a todos, então, um excelente debate e a todos também. Obrigada. Obrigada, senadora Vanessa Graziotin. Eu quero iniciar afirmando que esse é um debate importante do ponto de vista não só da saúde, mas também do ponto de vista dos direitos humanos. É um tema que a Comissão de Direitos Humanos já teve a oportunidade de abordar em outros momentos, em outras ocasiões, em função, inclusive, de fatos já ocorridos no nosso país. E sabemos que esse debate aqui hoje ele é altamente necessário, porque nós precisamos, além de conhecer melhor esse assunto, mas também aprofundar e buscar também construir conjuntamente possibilidades alternativas de ter um parto cada vez mais humanizado. Sabemos que o Ministério da Saúde tem feito um trabalho importante nessa área, e é isso que eu quero agora, nessas breves considerações, abordar. Então, o tema dessa audiência pública tem como objetivo debater uma das graves violações aos direitos reprodutivos das mulheres, que é a violência no parto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 800 mulheres morrem diariamente em todo o mundo por complicações associadas à gravidez. 1/4 das mortes maternas na América Latina ocorre no Brasil e 90% delas poderiam ser evitadas pela atenção pré-natal. No Brasil, 31% das mulheres declararam já ter sofrido violência no parto, conforme pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2010. Dentre as violências relatadas pelas gestantes, encontram-se xingamentos, toques indevidos, proibição do acompanhante no parto, além de cesarianas desnecessárias e da episiotomia, que é o corte da vulva. A pesquisa da Fundação Perseu Abramo confirma as denúncias recebidas pela CPMI da violência contra a mulher, da qual nós tivemos a oportunidade de acompanhar, e eu fui a relatora dessa CPMI. Uma das iniciativas do governo brasileiro para diminuir a violação aos direitos reprodutivos das mulheres foi a implantação da Rede Cegonha. Uma estratégia lançada em 2011 tem o propósito de ampliar a assistência integral à saúde das mães e bebês, desde o pré-natal até os 2 primeiros anos de vida. Além disso, desde 8 de maio, as maternidades do SUS em todo o país também passaram a contar com novas diretrizes para o atendimento humanizado do recém-nascido, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde publicou portaria que atualiza normas para procedimentos durante o parto. Com certeza, o nosso convidado, o Dr. Dário, irá se pronunciar sobre isso. As medidas visam a beneficiar a saúde materna e infantil. A atualização das diretrizes agradou a setores que defendem o parto humanizado e a amamentação. Entre as ações previstas durante o pré-natal estão os exames de pré-natal, de risco habitual e de alto risco, acolhimento às intercorrências na gestação, acesso ao pré-natal de alto risco e aos resultados, vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto,
implementação de ações relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, além de prevenção e tratamento das DST, HIV, AIDS e hepatites. Por fim, gostaria de lembrar que em 25 de março deste ano, em decorrência das recomendações do Comitê CEDAW-ONU, Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o governo brasileiro indenizou a mãe de Aline da Silva Pimentel Teixeira, a jovem moradora de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, negra, pobre e grávida, faleceu em 28 de junho de 2002, em decorrência de complicações em sua gestação, após atendimento precário prestado pela Rede de Saúde do Rio de Janeiro. O Estado brasileiro vem trabalhando para o cumprimento das demais recomendações do Comitê CEDAW para reduzir as mortes maternas e melhorar o atendimento às mulheres em todo o sistema de saúde no Brasil. Então, após esta introdução, apenas para retomar aqui alguns itens, nós vamos agora conceder a palavra à ministra Idely Salvati, secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, que é com muito orgulho que a recebemos aqui. Não é a primeira vez como ministra, mas antes esteve conosco enquanto ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Como ministra dos Direitos Humanos é a primeira vez, então muito obrigada pela presença, ministra. A palavra está com a senhora. Agradeço muito, senadora Ana Rita, que preside esta importantíssima Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa do Senado da República. Quero aqui também estender o meu abraço carinhoso à nossa querida senadora Vanessa Graziotin, parceira, de muitas e variadas lutas. Também cumprimentar carinhosamente a Vera Soares, que está aqui representando a nossa querida ministra Leonora Menicucci, da Secretaria de Política para as Mulheres, e o Dário ou Dario? Dário Frederico Pache, que está aqui representando o nosso ministro da Saúde, Chioro. Queria dizer para vocês que é com muita satisfação que eu venho à Comissão de Direitos Humanos para debater este tema, para a gente poder avançar nesta que é uma das políticas públicas importantíssimas, voltada para as mulheres e para as crianças. Porque quando você humaniza o parto, você traz benefícios significativos para a mulher e também para a criança. Uma criança que vem ao mundo de forma humanizada, acolhida, com as pessoas que vão cuidar dela, que a mãe, se é executada a lei e garantido o direito do acompanhante, o pai ou alguém próximo, faz uma diferença significativa também para a criança. E, senadora Ana Rita, para mim, eu não sei se foi nesta sala, entende? Mas talvez uma das audiências mais emocionantes da qual eu participei foi a audiência que debateu a lei que garantiu no SUS o direito ao acompanhante. Projeto da minha autoria, que nós tivemos a capacidade aqui de mobilizar os senadores. Na época, nós tivemos a oportunidade de ter conosco o pessoal do REUNA, que é que faz todo um trabalho, a rede de humanização em todos os hospitais. Quem veio relatar o cotidiano do parto humanizado com acompanhamento, com acompanhante, foi a equipe do Hospital Universitário de Florianópolis, que já atua com o parto humanizado, com acompanhante há muitos anos.
E foi muito interessante, Ana Rita, porque é o seguinte, ó, o que teve de senador marmanjão chorando aqui durante a audiência e dando testemunho, entendeu? Eu nunca esqueço. O senador Capiberibe, inclusive, ele devia estar aqui hoje de volta. Ele chorava copiosamente porque ele não lhe foi permitido acompanhar. Então, ele via do vidro. E desesperado, porque... Os que são permitidos não vão porque tem medo. Tem medo, né? Também tem uns que amarelam, né? Desmaia. Ah, não tem problema. Se esses daí não dão conta, aí põe a mãe, põe a tia, põe a vizinha, né? E tal. Então, foi uma sessão... ali, ó. Esse daí deve ter nascido com parto humanizado. Calminho, né? Então, foi uma oportunidade que o Senado teve de debater a diferença, porque é o seguinte, o parto em casa, o parto humanizado, com acompanhante, já está mais do que comprovado. A Organização Mundial de Saúde coloca como um dos principais instrumentos para reduzir uma série de consequências, medicação, analgesia, complicações pós-parto, tanto para a mãe quanto para a criança, e eles colocam como algo, digamos assim, central esta questão do parto humanizado, do parto com acompanhamento. O Brasil, infelizmente, tem altíssimos índices de cesariana. Altíssimos. Eu não vou aqui me detalhar nos números, porque, obviamente, o Ministério da Saúde, que faz este acompanhamento, tem os dados mais precisos. Eu quero falar mais em termos, mais sobre as questões, sem me debruçar sobre os números. Mas os números são elevados. E é tão interessante como o viés econômico financeiro perpassa, que é exatamente na rede privada aonde os índices são mais altos. Numa demonstração inequívoca que, em primeiro lugar, está se levando em consideração não a mãe, não a criança, mas algumas coisas do tipo um procedimento que tem um retorno financeiro para os profissionais mais, digamos, adequado, né, mais significativo, e também o conforto, porque parto natural significa o médico, a médica ficar de plantão, né, Vanessa? Porque a gente não sabe a hora que vai acontecer. Agora, a cesárea não, você marca. E aí você marca não acontecendo no final de semana, não acontecendo em feriados, não acontecendo em datas que o profissional, a equipe, a clínica, o hospital não tem interesse. Sexta-feira deve ser dia. Sexta-feira, nada. Depois das 6, então, nem pensar. Então, esta é uma questão que, indiscutivelmente, nós precisamos discutir, porque é uma questão, além de direitos humanos, porque a mulher tem o direito de escolher, ela não deve ser induzida. A cesárea, ela tem situações onde ela é absolutamente necessária e nós deveremos ter a preocupação de, quando necessária, estar, né, com todas as condições para poder realizá-la, mas a cesárea não é algo que nós devemos incentivar, estimular e nem fazer quando não existir necessidade. Porque ela é algo invasivo, agressivo, que traz consequências para a mãe e para a criança. Eu quero relatar aqui, eu tenho 2 filhos, 2 netos. A minha filha me brindou com a experiência do parto em casa. Eu quero dizer para vocês que eu estava apavorada.
E aí cerquei, né, de todos os cuidados, porque, né, mas vai ter plantão, vai ter isso, tá perto da maternidade, e se precisar, e não sei o que lá e tal. Bom, e eu assim desesperada, porque estava chegando e a maluca da minha filha vai me fazer o parto em casa, né? E foi muito interessante. Eu até não esqueço, porque eu estava num almoço no Palácio da Alvorada, com a presidenta e outros convidados dela, quando meu genro me ligou. Me ligou, eu preocupada, né, porque estava assim. E daí, Tiago, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo... Já nasceu, vovó. Já nasceu. Estamos mandando filme. Entendeu? Porque eles filmaram, obviamente. E eu quero dizer para vocês que a experiência de assistir, né, a minha filha dentro de uma piscina dessas de... né, dentro da água, na sala deles, né, com o pai acompanhando e a filmagem de tudo aquilo, daquela recepção, da chegada, do carinho, a alegria, né? Então, eu quero dar aqui o testemunho de que, quando bem acompanhado e monitorado, efetivamente é uma das formas mais humanas, né, mais adequadas da gente poder ter, né, a chegada das nossas crianças. É claro que o pai e a mãe e as avós, né, precisam estar preparadas psicologicamente, né, para enfrentar esta mudança. Mas é uma mudança no sentido de retornar, né, a modalidade natural, encarar o parto como algo natural. E como algo natural, ele deve ser, né, desenvolvido, ele deve ocorrer o máximo possível. A não ser quando a gente tenha efetivamente um problema detectado, porque aí o pré-natal é de fundamental importância para nós podermos ter, né, o acompanhamento, o monitoramento e a prevenção, né, e a ocorrência da cesariana. Nós temos a lei que já garante o direito ao acompanhante no Sistema Único de Saúde, no SUS. Ela é datada de 7 de abril de 2005. É a Lei 11.108. Inclusive, para mim, foi também um outro momento muito importante, porque no dia da sanção desta lei, não estava o presidente Lula. Ele estava viajando. Quem estava era o nosso querido ex-vice-presidente José Alencar, né? Que, como nós assinamos a lei lá no gabinete dele, com o Conselho Nacional de Saúde, com o pessoal todo, aí ele colheu informações, aí falou das parteiras do interior, entende? Então foi algo assim extremamente também emocionante, a própria sanção da lei. Agora, os hospitais não cumprem. Os hospitais não cumprem. Os hospitais têm uma resistência. Por quê? Infelizmente, nós temos aquelas maternidades linha de produção, aonde as mulheres ficam uma do lado da outra, sem qualquer tipo de... Porque para ter o acompanhante precisa ter um mínimo de privacidade, um mínimo, que não é nem muito caro, é uma cortina, se for o caso, mas precisa ter. E aí muitas vezes não é do interesse do hospital, né, dar estas condições. Capiberibe, eu terminei de relatar aqui, senador querido, que quando nós fizemos a audiência pública, quando aprovamos a lei da obrigatoriedade do acompanhante do parto no Sistema Único de Saúde, você foi um dos que deu testemunho emocionado. Chorando. Lacrimoso. Não é novidade, lacrimoso, entende? Da importância da situação que você viveu, né? Particularmente de não poder ter acompanhado, né, o nascimento de um de seus filhos. Mas eu queria aqui dizer que também os profissionais da área de saúde precisam ser sensibilizados para esta prática, né? Eles precisam ter o entendimento de que
acompanhar, estar presente, né, ter estes cuidados de renaturalizar o parto é algo importante para a saúde pública e para o direito da mulher e da criança. Então, todo o nosso trabalho enquanto política pública, tanto da Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Saúde, com a Rede Cegonha, toda esta movimentação, porque é a sociedade, os profissionais e a população de maneira em geral, né, que precisa ser sensibilizada para esta forma de ver a maternidade como algo absolutamente normal. Se não fosse normal e natural, nós não estaríamos aqui, né? Nós não teríamos chegado aonde chegamos enquanto raça humana, né? Enquanto pertencente, né, ao reino animal, que se reproduz e que tem parto, né? Que tem parto. Então, nada de transformar. Aliás, a gente até tem uma expressão, né? Teríamos que eliminar a expressão. É politicamente incorreto dizer, isso é um parto. Porque a gente costuma, inclusive, dizer, isso é um parto. E é difícil, né? Sinônimo de coisa difícil, né? Um parto, isso é um parto. Não é parto, não. Parto é bom, né? Parto dói, obviamente. Não tem como não doer. Mas é algo que a humanidade, os seres humanos fazem há séculos e séculos e, portanto, nós temos que buscar, né, cada vez mais humanizar. Por isso, Ana Rita, que esta audiência, no dia de hoje, tem tantos assuntos, né, tem tantas questões que muitas vezes roubam a cena, são prioridades no debate no Congresso Nacional. Agora, não tem nada mais relevante e importante do que a reprodução de forma humana, correta, adequada, sensível da nossa sobrevivência enquanto raça humana, seres humanos, né? Então, por isso que eu quero parabenizar, dizer que eu vim com muita satisfação aqui, dar mais... A Secretaria de Direitos Humanos acompanhou muito atentamente o caso daquela senhora do Rio Grande do Sul, da Adelir, porque ali envolveu inúmeras né, confluências ali da questão envolvendo direitos humanos, porque além de ter tido, né, uma decisão judicial, que a gente cumpre e não discute, mas que envolveu o fato dela não poder ter o acompanhante. Ali tinha um ingrediente que nos preocupou porque ela era cigana, né? Então poderia ter também ali um viés de preconceito, né? de situação um pouco delicada com relação a isso. Então nós acompanhamos, mas entendemos que é a oportunidade. Olha, agora chegou a deputada Janete Capiberibe, que estava lá dentro quando o pai chorava lá fora, que não podia acompanhar o parto, né? Então, para nós, da Secretaria de Direitos Humanos, a gente trabalha sempre em parceria. Neste assunto, nós temos dois parceiros fundamentais em termos de governo, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o nosso Ministério da Saúde. E é por isso que eu fiz muita questão, porque eu vim hoje mais dar testemunha, entendeu? Do que foi para mim trabalhar e aprovar uma lei que garantiu este direito que infelizmente ainda não é, né, respeitado pela nossa rede hospitalar, e dar o testemunho de que a gente sobrevive ao parto humanizado, mesmo quando ele é feito em casa com doulas, né? Então, a gente tem esta condição de sobreviver e que instaurar aqui a campanha de que é politicamente incorreto dizer sob qualquer hipótese isto é um parto, a não ser quando for para dizer que é uma coisa boa, é uma vida nova que está chegando. Tá? Então é isso, senadora Ana Rita, muito grata, e eu vou agora absorver os conhecimentos dos meus colegas de governo. Muito bem. Obrigada, ministra.
Para ilustrar todo esse depoimento, ministra, que a senhora teve com o nascimento do seu netinho, é uma netinha, eu quero trazer aqui à mesa, tem uma mãe aqui com o bebê, a Elisa Lorena de Barros Santos. Elisa, por favor, vem aqui com o seu bebê. É uma menininha, a Yara Lorena. Você pode chegar até aqui? Parto natural. Gente, que coisa mais bonita, meu Deus do céu. Tudo bom? Tudo bom? Aqui, olha o olhinho dela, que linda. Teve a oportunidade de escolher. Parabéns, viu? Tive. Foi um parto muito gostoso. Pois é. Coisinha linda, né? Foi em casa. Foi em casa. Na água. Na água. Minha filha. Também. Com direito a massagem nas costas. E tudo. Olha que calminha, gente. É linda, né? Aí eu queria pegar uma só pra gente. Leva ali pra Vanessa dar uma olhadinha. É muito lindo, né? Elisa, obrigada pela sua presença. Quem sabe depois, ao final, ouvir o seu depoimento, não é? Seria muito bom ouvir você. Embora esse debate vai ter continuidade depois, mas ouvir o depoimento da Elisa talvez seria interessante para poder ilustrar bem aqui o nosso debate. Então, eu vou conceder a palavra agora à senhora Vera Soares, da Secretaria de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. Vera, esteja à vontade. Obrigada. Acho que, não. Já está ligado, acho que liga. Obrigada, senadora Ana Rita. Quero agradecer em nome da ministra Eleonora, que traz uma mensagem, então, de agradecimento e de parabenizar tanto a senadora Ana Rita como a senadora Vanessa por propor esse debate, por propor essa sessão no dia de hoje. E a ministra, enfim, está com uma agenda bastante cheia, tendo em vista exatamente um dos motivos que nos traz aqui hoje nessa audiência pública. Cumprimento a ministra Ideli e quero dizer que é uma surpresa, é muito agradável estar com a ministra nessa mesa, tem demonstrado um compromisso enorme com os direitos humanos, somos parceiras em várias atividades no que se refere a essa secretaria e tem sido muito prazeroso estar junto no governo no sentido da gente implementar e fazer valer os direitos humanos como tem feito a ministra Ideli Salvati. Cumprimentar o Dário, colega de Ministério da Saúde, a quem muitas vezes temos um trabalho cotidiano de relações, tendo em vista que o Dário está também num lugar do Ministério onde está a coordenação da saúde da mulher. Eu, antes de me ater a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, como ele faz parte deste 2 dias, né, do Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, lembrando que o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, instituída para o dia 28 de maio, foi em 1984, num Seminário Internacional de Saúde das Mulheres. E o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna foi proposto também pelo movimento de mulheres e aceito pelo governo federal em 94. E eles são dias, então é muito importante essa iniciativa do Senado de fazer exatamente esse dia de hoje dentro do âmbito da comemoração desses 2 dias que tem sido um momento de reflexão e de olhar, portanto, tanto para a saúde da mulher de uma maneira integral, como trabalhar e discutir a questão da mortalidade materna. E, obviamente, nós estamos falando de mortalidade materna por causas evitáveis. A gente podia fazer uma reflexão, por que esses 2 dias, um dia de luta pela saúde da mulher e o dia de redução da mortalidade materna, por que tão sabiamente esses 2 dias estão colocados juntos, né? Eu queria lembrar
de que as condições de saúde e as condições em que acontece a morte materna, em particular, ela está muito relacionada com as condições de vida da população, com as desigualdades que estão presentes. Então, não é por mero acaso de que as mortes maternas acontecem em maior número em determinadas regiões, não é por acaso que são as mulheres negras que ainda detêm um número grande e um índice maior de mortalidade materna, e nós temos que pensar que sempre há um ciclo de construção e reconstrução das desigualdades. E no caso das mulheres, quando a gente está falando desses determinantes relacionados à condição de ser mulher, esse também é um determinante que tem a ver com a sua saúde. Viver uma vida de subordinação, em que como ela é colocada na sociedade, e em particular as mulheres negras pelo seu racismo, então viver essa condição de subordinação afeta cotidianamente a nossa saúde. Seja porque temos menos acesso aos serviços de saúde, seja porque as mães, a mulher negra em particular, não é vista como sujeito de direitos, seja porque essa mulher vivencia no seu cotidiano uma violência doméstica, cujos números, apesar do nosso esforço e da importante política que o governo federal tem realizado, em particular sobre a liderança da ministra Eleonora Menecute, ainda os dados da violência são muito significativos. Atenção para dar conta da condição de vida das suas famílias, no qual esse é o papel determinante que as mulheres são colocadas, faz com que afeta a sua saúde. E, obviamente, como nós dissemos, o racismo acaba determinando também as condições de saúde das mulheres. É claro que as causas, os dados de morte materna, elas são uns ótimos indicadores da saúde da população feminina. E essas causas de mortalidade materna, elas vão refletir, obviamente, a assistência oferecida à mulher, a qualidade de atenção à saúde, desde a assistência em todas as suas fases da vida, desde o planejamento, o pré-natal, assistência ao parto e ao puerpério. O governo federal, a gente tem que reconhecer, e os dados são eloquentes, dos grandes esforços que o governo tem feito para a melhoria da assistência e a melhoria no conjunto dos estados e dos municípios. A Rede Cegonha é um dos programas que faz com que os resultados tão positivos sejam exuberantes. E eu acho que o nosso colega Audário pode trazer todo esse conjunto de iniciativas que o governo federal tem feito nos últimos anos, que fez com que a mortalidade materna reduzisse nos últimos anos de uma maneira extremamente expressiva. Mas refletindo um pouco mais sobre... E antes dessa reflexão, eu queria só dizer que nós, na Secretaria de Política para as Mulheres, temos como mandato a questão de fazer com que as políticas públicas em relação às mulheres cheguem aos estados e aos municípios. Nós temos feito isso fortalecendo instâncias governamentais, como Secretaria de Política para as Mulheres, como Coordenadoria de Política para as Mulheres, nos estados e nos municípios. Hoje estamos em aproximadamente quase 700 dessas secretarias e coordenadorias. E o que nós temos feito é exatamente divulgar o conjunto de iniciativas do governo federal em relação à saúde da mulher, em relação a enfrentar e colocar à disposição um conjunto de iniciativas para a questão tanto da saúde integral das mulheres, como em relação à mortalidade materna. Nós temos treinado, essas gestoras no sentido de estarem juntos das secretarias de saúde, porque como a ministra
Ideli ressaltou, muitas vezes o que está colocado e definido pelo governo federal como norma do que deve acontecer, ela não ocorre. Seja porque o gestor municipal não atua, seja porque aquele que vai dirigir um hospital, uma maternidade, não cumpre aquelas normas que foram definidas pelo governo federal. Então, nós temos tido, fazendo treinamento para que essas gestoras conheçam os programas, possam estar junto das secretarias de saúde. Hoje à tarde mesmo, não é, Dário? Temos uma videoconferência da ministra Eleonora e do ministro Chioro, exatamente discutindo estes temas, e a nosso público prioritário foi convidar essas gestoras que estão nos estados e nos municípios que nos acompanhem. Mas em questão do que nós estamos chamando dessa humanização do parto, e olhando então o contraverso disso é a violência que existe neste momento. Quando a gente pensa que quando a gente fala inicialmente, não é, ministra Ideli, de que nesse momento que promove tanta emoção, e é um momento que muitas vezes as mulheres vivem um conjunto de violências. É inacreditável uma coisa dessa, não é? E os dados, tanto do Ministério como da pesquisa que a senadora Ana Rita nos trouxe, elas são evidentes do que acontece ainda uma violência institucional, seja ela, como a ministra Ideli falou, do número de cesáreas ainda presentes e desnecessárias, seja ela pelo conjunto de queixas que as mulheres fazem no momento do parto. Chega, como a senadora Ideli apontou, na pesquisa da Fundação Perseu Abramo em 2010, e que tem sido renovada essas ideias pela pesquisa de satisfação das usuárias da Rede Cegonha. O Ministério da Saúde tem feito uma iniciativa para nós que é de extrema relevância, que é, por meio da ouvidoria, ela ouve as mulheres que, então, que tiveram o seu parto no sistema SUS, e essas mulheres, então, são ouvidas e se pergunta do que aconteceu. E os dados ainda são impressionantes, seja porque esse número de queixas de mulheres, da maneira como elas são tratadas, e é isso que eu estava dizendo, que os determinantes da saúde, por exemplo, o fato de as mulheres não serem consideradas como sujeito de direito, faz com que o profissional, naquele momento do parto, ele atua da maneira que atua, xinga, não respeita, não olha aquela mulher que muitas vezes está precisando de atenção. Conhecer aonde vai realizar o parto, esse é um esforço que o Ministério tem sido feito, mas ainda não chega ao conjunto das mulheres. É o que se diz que ainda é preciso perambular pela cidade no momento do parto. A questão das acompanhantes, como a ministra disse, foi autora dessa importante iniciativa, ainda, ministra, na pesquisa que o Ministério fez, somente 28% das mulheres tiveram o acompanhamento. Nós já tivemos uma experiência, e eu estou acompanhada aqui pela coordenadora de saúde da Secretaria de Política para as Mulheres, a Rurani, que tem uma boa experiência em relação à saúde da mulher, e ela me relatava que, recentemente, ela foi acompanhar uma conhecida, uma trabalhadora que estava perto da sua casa, e num hospital público universitário, e nesse próprio hospital público universitário não se permitia o acompanhante, não é? Tão pertinho daqui, e os dados, como a ministra nos contou, é extremamente relevante. Isso que nos chama de que a essa responsabilidade que tem assumido a Secretaria de Política para as Mulheres, de fazer com que esse conjunto de normas e diretrizes, elas realmente aconteçam lá naquela cidade, em cada um dos hospitais, não é? Então, agora, nós também estamos numa discussão, enfim,
E como é que a gente enfrenta esses dados? Eu acho que além de ter essa vigilância e essa importante iniciativa do movimento de mulheres que cotidianamente faz um trabalho de discussão, de trazer esses dados da saúde das mulheres, da exigência de uma saúde integral, do enfrentamento à mortalidade materna, de apontar esse conjunto de violências que acontecem no momento do parto. Obviamente, nós precisamos discutir a formação dos médicos. Nos parece que os médicos são hoje formados para uma tecnologia super sofisticada e provavelmente poucos médicos têm ainda a condição de acompanhar uma mulher que faz essa opção por um parto natural, não é? Voltar a ter um acolhimento que seja fundamental para essas mulheres nesse momento e, antes de tudo, que as mulheres possam escolher o momento do parto. Que outras pessoas, como a Elisa, possam optar, de fato, a maneira como e onde querem fazer o parto. O que não aconteceu no caso que a ministra Ideli lembrou, que foi da Adenir, que não teve a sua condição de escolha preservada, que queria fazer um parto que não fosse uma cesárea. Então, esse direito de escolha da maneira como, que não fique reservada somente às mulheres que têm condição de fazer isso. Não é porque tem condições de criar uma retaguarda que ficaram no momento de risco, mas que consiga, de fato, escolher fazer na sua casa, embora a gente possa pensar que nas condições que vivem muitas mulheres, se esse vai ser o lugar, mas ela tem o direito da sua maneira de escolher. E que essa lei do acompanhante, ela seja de fato exercida como seu direito, não é? Então, nós também estamos envolvidas, junto com o Ministério da Saúde, de fazer ainda, não é, uma cartilha, um documento que possa chegar a todas as mulheres que tenham ali inscrito todos os direitos que ela tem e que ela possa chegar no hospital no qual nem permite esse acompanhante e ela possa dizer, olha, a lei está aqui e eu exijo que se cumpra a lei. Esse ainda é uma tarefa que nos cabe. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada, Vera, pela sua fala, que também é um alerta, né, para todas as nossas mulheres, para que elas também busquem conhecer esses direitos, mas cabe ao Estado oferecer os instrumentos necessários para divulgar, inclusive, essas informações, para que as mulheres possam, no tempo certo, procurar as unidades de saúde e receber todas as informações que ela necessita. Eu vou conceder agora a palavra ao senhor Dário Frederico Pache, que está aqui representando o ministro Chioro, o ministro da Saúde. Muito obrigada pela presença. Eu queria, senadora, em nome do ministro Arthur Chioro, agradecer o convite e cumprimentá-la pela iniciativa, assim como a senadora Vanessa Graziotin. Queria cumprimentar a nossa querida ministra Ideli Salvati, da Secretaria de Direitos Humanos, e a minha companheira de trabalho quase cotidiano, Vera Soares, representando aqui a ministra Eleonora. Nós ficamos, obviamente, muito felizes por esse tema, mais uma vez, voltar ao Senado da República e que, portanto, passa a ser um tema que extrapola o campo específico da ação da saúde ou mesmo da ação da Secretaria de Política para as Mulheres e tomou o espaço da Federação, o que significa dizer que esse é um tema que merece atenção e é um tema que tem ganhado cada vez mais espaços e que tem certamente favorecido uma nova experienciação no campo da política pública de saúde em direção à humanização do parto e do nascimento. A humanização do parto, e a gente sempre fala, como diz a ministra Ideli, e do nascimento, que nós queremos que seja sempre humanizado e seguro, é um enorme desafio para o sistema de saúde do Brasil. E quando eu falo aqui em sistema de saúde do Brasil, eu estou falando de todos os seus componentes, que é o componente público, que é o componente, sobretudo, o componente privado. E ao mesmo tempo que ele se coloca como um desafio, cujas respostas o governo federal tem organizado de uma forma orgânica e sistêmica
na agenda da Rede Cegonha, ao mesmo tempo que ele se coloca como um desafio, a organização das nossas estratégias também se coloca no horizonte da utopia, né? Não pelo seu caráter de não realização, mas pelo seu caráter de colocar ali princípios, desejos e vontades que extrapolam muitas vezes o nosso tempo histórico, e que extrapolam muitas vezes a nossa capacidade de existência. E que, portanto, o que nós estamos colocando aqui, que vamos colocar aqui como perspectiva de intervenção hoje, a partir da Rede Cegonha, tem esse caráter, sim, de estar colocando uma agenda que nos desafia no tempo e desafia não só uma nova organização e uma nova cultura nas organizações de saúde, mas que a gente possa produzir, obviamente, novas mentalidades e novas práticas. O desafio colocado pela agenda da humanização do parto é um desafio central hoje na gestão do Ministério da Saúde, e não poderia ser diferente na gestão da presidenta Dilma, que coloca como uma ação prioritária sua a gente constituir um conjunto de políticas públicas em torno desse tema, que é a humanização do parto e nascimento. E dizemos isso por duas condições, senador Suplicy. Uma delas, porque é necessário que a gente garanta, respeite direitos que são consagrados, direitos da saúde e direitos humanos que são consagrados no Estado brasileiro. E um dos direitos humanos consagrados é o direito de escolha que a mulher, que a família tem em relação ao tipo de parto, modelo de parto que ela quer, então, experimentar. E esse direito, não só um direito da mulher, que já seria muito, mas o direito que as crianças brasileiras, que as crianças do planeta têm, de ter um parto e um nascimento seguro, humanizado, e que lhe permita um início da existência respeitoso e um início da existência que possa salvaguardar, portanto, seus direitos. De outro lado, se a agenda brasileira hoje do Ministério da Saúde, pactuado com todos os estados e todos os municípios brasileiros, então não é uma agenda apenas federal, é uma agenda do governo federal, convocada e organizada pelo governo federal, mas ela pactuada em todo o território nacional, ela vem a enfrentar além da questão dos direitos e, portanto, salvaguardar direitos e a satisfação das mulheres, outros dois grandes temas que são desafiantes para nós. Um deles é a redução da morbidade materna severa, que são aquelas mulheres que, na experiência do partejamento, quase morrem. Ou tem uma morbidade, tem agravos nesse período que tecnicamente nós chamamos de as near miss, que são aquelas que quase partem, que nós quase a perdemos, que quase morrem, que são em 100 vezes maiores o número daquelas que morrem. Então, e nós temos aqui necessariamente elementos que vão apontar a necessidade para a gente qualificar a atenção ao parto e nascimento, porque hoje o indicador razão de mortalidade materna, que é o outro desafio nosso, reduzir a mortalidade materna e levar ao patamar daquilo que nós já assumimos como compromisso, como nação, como Estado brasileiro, de não ultrapassar 35 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos, e hoje a gente está na casa dos 60, portanto temos um grande caminho para chegar ainda àquilo que achamos que seja o adequado. A morte materna hoje, em que pesa que significa ainda um número indesejado, nós temos um número que ainda, o status, o desenvolvimento da sociedade brasileira é incompatível com esse número. O número de mulheres que morrem por razões que não são compatíveis com o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e econômico do nosso país. Mas a razão de mortalidade materna, ela tem alterado muito, a morte materna tem se alterado muito no Brasil nesses últimos anos. Só para falar de dois dados, um deles são as razões pelas quais as mulheres morrem, né? O abortamento inseguro, né? Que era até então a principal causa, até os últimos 4, 5 anos, passou a ser a quarta causa hoje, e nós temos como as principais causas de morte materna, quase que todas elas decorrentes da qualidade da assistência, da atenção prestada a essas mulheres, que é hipertensão, hemorragia e infecção, e em quarto lugar, vindo o abortamento inseguro. Portanto, a agenda que nós temos que cumprir é uma agenda de qualificação da atenção obstétrica e neonatal, e essa agenda está toda ela inscrita nessa grande estratégia que é a Rede Cegonha, e que eu gostaria de alertá-los
que a Rede Cegonha é uma estratégia que compõe a política de atenção integral à saúde da mulher, portanto, não é uma agenda apartada, não é uma agenda que não diga respeito à saúde da mulher, é um destaque que fizemos na agenda da saúde da mulher, haja visto os desafios que estão colocados ali, que é, de um lado, a sociedade denunciando, sobretudo as mulheres, muitas vezes individualmente, muitas vezes por redes e por movimentos, dizendo que que o modelo de parto tecnocrático, violento, não é mais aquilo que as mulheres querem, e elas não estão mais, não só não suportando, como estão criando possibilidades e movimentos para ir em outra direção. A outra questão importante é que nos anos 2000, a redução da razão de morte materna, ela foi na ordem de 20%, ou seja, entre 8 e 10 anos, dos anos 2000, o Brasil reduziu apenas 20% em uma década a razão de mortalidade materna. Nos últimos 3 levantamentos que temos, de 2009 a 2012, nesses 3 anos, e isso é uma produção da política pública do governo Lula e do governo Dilma no campo da saúde e outras, obviamente, variáveis que interferem, mas nós reduzimos em 23% a razão de mortalidade materna nos últimos 3 anos de verificação. O que significa que nós encontramos, em alguma medida, uma melhor capacidade de produzir respostas a esse fenômeno que é a morte materna. E não é a morte materna qualquer, é aquela morte materna que nós estamos falando, como disse a senadora Ana Rita, que é aquela morte materna que ela é evitável por uma ação direta ou indireta dos componentes da política pública, sobretudo pela rede de atenção à saúde da mulher. Portanto, nós estamos falando aqui de um fenômeno que é absolutamente evitável. Por outro lado, a humanização do parto e nascimento, ela implica numa agenda que ela é técnico-tecnológica, ou seja, nós temos que ter capacidade de organizar e de ofertar uma outra rede com outros serviços e com outras práticas de atenção e de cuidado às mulheres e às crianças, mas também a Rede Cegonha, ela se coloca numa outra disputa, que é a disputa cultural e é a disputa de mentalidades em torno do cuidado. Os senhores e as senhoras bem sabem que o campo das ciências da saúde, sobretudo o campo do conhecimento e prática médica, são campos que eles têm uma tendência a produzir regulação da vida, né? Regulação da vida. Aquilo que Foucault chamou, muitos anos atrás, de biopolítica de regulação da vida. E, portanto, o saber médico, o saber do campo da saúde, é um campo, sim, que produz vida, que protege a vida, mas é um campo que, na mesma face, tem o face de poder de regular a vida. E nós temos tido no Ocidente, e pode ser, com certeza, no último século, uma ação, uma interveniência, uma cultura produzida no campo médico, que é o campo que os teóricos vão chamar desde os anos 60, sobretudo os franceses dos anos 60 para cá, de medicalização da vida. Ou seja, nós passamos a ter um componente importante da ação, do saber e da prática médica na regulação da vida. Para tocar em fatos concretos isso, essa produção, que é científica e tecnológica e cultural ao mesmo tempo, ela transforma a gestação, o parto e o nascimento em atos médicos. Não no ato médico no sentido aqui da ação corporativa médica, mas transformam, porque a medicalização ela é expropriadora de saberes, de práticas e necessariamente de direitos. E, portanto, o campo da ação médica no campo da geração e da produção da vida, do partejar e do parir, ficaram contraídos como responsabilidade e como competência única do serviço de saúde, logo dos seus profissionais. E é por isso que a gente tem experimentado, né, nesses anos todos, cada vez mais, esse discurso de que quem faz parto são os profissionais da saúde, quem parteja não são as mulheres, e as mulheres não só não partejam, como têm incompetência fisiológica, são incompetentes nisso que Vera fala. É uma nova subordinação,
Porque não é só uma subordinação que extrapola para o campo da cultura e das mentalidades. É uma subordinação introjetada no seu corpo que se torna, então, incompetente para parir e precisa ter tecnologia, saberes, práticas, instituições e profissionais da saúde. Então, a Rede Cegonha, ela se instaura, ela se coloca nesse debate, de um lado, que ele é, sim, um debate de fundamentos filosóficos, e, de outro lado, da transformação de um conjunto de novos elementos doutrinários que estamos colocando aqui, para que a gente possa ter uma outra experiência de parto para as mulheres, para a sociedade, para as crianças brasileiras. Então, acho que essa é uma questão de fundo, e acho que é aqui que eu coloco que essa agenda, ela é uma agenda que nos traz a utopia. E é a utopia porque nós estamos olhando para um horizonte, que é um horizonte que não se cumpre do ponto de vista normativo. Não é porque, e ainda bem que temos uma lei do acompanhante, né, desde 2005, que nós, absolutamente, pela ação normativa, garantiremos de imediato a presença do acompanhante no local de parto. No local de parto. E por que isso? Em primeiro lugar, porque nenhuma ação normativa tem esse caráter de virar realidade, porque ele precisa, sobretudo nesse campo, né, de mudança das organizações, das práticas e das mentalidades. Agora, e aqui a senadora teve a ideia muito importante de incluir o acompanhante, porque o problema não é o acompanhante. O acompanhante é um grande analisador dos processos de trabalho inadequados que nós temos nas organizações de saúde, né? Ele é um olheiro, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, que não toma o termo da acompanhante, a Organização Mundial da Saúde diz que uma boa prática é suporte físico, emocional às mulheres em tempo contínuo enquanto ela está partejando. Né? Que nós transformamos isso na presença do acompanhante. Mas todas as práticas, boas práticas, de alívio da dor por mecanismos não fisiológicos e outras tecnologias de cuidado não invasivas, elas incompõem isso. Mas o acompanhante é aquele que, acompanhando a mulher, verifica em ato, naquele momento, se a mulher que ele acompanha, que pode ser sua companheira, né? Pode ser alguém da família, alguém que contrai amizade por essa pessoa, está ali e certamente a Organização Mundial da Saúde já, com pesquisas, com evidência científica, diz que o acompanhante é um importante dispositivo para a redução da violência institucional. E os dados que temos falando sobre isso, sobre violência institucional, da pesquisa da ouvidoria ativa do Ministério da Saúde, nós pesquisamos, senador Paim, 200 mil mulheres no último ano que fizeram parto no SUS. E é um longo questionário, né? Então nós chegamos a 200 mil, é um número muito significativo dessas mulheres. Os dados tem dados muito positivos, muito positivos. Por exemplo, 85% delas referem que tiveram um atendimento respeitoso, digno, e que elas voltariam a esse lugar. 75% das mulheres tiveram parto no primeiro lugar que elas receberam. Isso não significa que o resto peregrinou, mas que pode ter articulações sistêmicas que permitem que essa mulher já para um lugar e parteje no outro. 99% delas não tiveram qualquer tipo de pagamento. Tiveram alguns hospitais que cobraram por fora e nós temos acionado o DENASUS nessa direção. E 12% dessas mulheres, então já é uma pesquisa mais atualizada em relação à Fundação Persano Abramo, de que apenas, né, mais ampla inclusive, que 12% das mulheres referem um acolhimento e no tratamento, na estadia dela no serviço de saúde, uma ação não respeitosa. Sendo que desses 12%, só 2% delas referem algum tipo de prática mais agressiva, como beliscões, eventualmente contato físico desagradável, etc. O que significa, em alguma medida, que a gente tem melhorado esses indicadores, em que pese que o desafio é muito grande, como fala Vera na sua fala. A Rede Cegonha, que tomou o fôlego já no período de disputa eleitoral, ela é uma estratégia de política pública que está assentada sobre princípios, sobre diretrizes, e que todas elas se fundamentam em direitos humanos.
e que, portanto, ela não é uma ação apenas técnico-tecnológica, ela é uma ação no campo da saúde afirmadora e da afirmativa de reconhecimento do parto e nascimento como direitos humanos. Nós temos organizado, a partir de alguns princípios, vou falar muito rapidamente, porque talvez seja do conhecimento dos senhores, mas a Rede Cegonha, não que ela tenha um começo, ou que ela tenha um fim, mas tem um ciclo que ela começa na defesa dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, com um aporte de informação e de insumos reprodutivos. E, portanto, a Rede Cegonha não é uma rede que cuida da mulher grávida. Ela é uma rede que começa no aporte do acesso aos insumos reprodutivos para as mulheres. E nós introduzimos na Rede Cegonha, por força da Rede Cegonha, o teste rápido de gravidez em todos os municípios brasileiros. Hoje, 98% dos municípios brasileiros, com recurso do Ministério da Saúde, já ofertam ou podem ofertar teste rápido de gravidez nas unidades básicas de saúde, que significa que aquela mulher desconfiada que pode estar grávida, e esse é um processo de comunicação que nós temos que ampliar com a sociedade brasileira, de que o SUS está preparado para acolher essa mulher para o planejamento reprodutivo e já para os primeiros períodos, nas primeiras semanas de gestação. E nós temos um indicador, que é um indicador de avaliação de qualidade da atenção, que é número ou percentual de mulheres que são captadas pela atenção básica antes de 12 semanas. Que é um padrão de qualidade que nós temos perseguido isso na nossa orientação com os serviços de saúde. Além disso, esse componente pré-natal da atenção básica, nós passamos a ofertar novos exames, com novos recursos. Inclusive, fizemos uma introdução de tecnologias rápidas de diagnóstico, que são muito importantes, que é o teste rápido de HIV/AIDS, né, que é uma inovação do governo brasileiro. Hoje, qualquer pessoa, isso extrapolou o campo só da obstetrícia, qualquer brasileiro pode ser testado, fazer a testagem de HIV/AIDS nas unidades básicas de saúde, e ele sai lá, se ele quiser, ou levar o teste para casa e ver o resultado em casa, né, e ele é resultado. Isso nos permite chegar de uma forma oportuna a esse cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, para que nós possamos, então, fazer o tratamento e abordagem oportuna. E também para a sífilis de transmissão vertical, que ainda é uma chaga brasileira, o número de crianças infectadas por mães contaminadas por sífilis é vergonhoso que nós temos no Brasil. E quando eu estou falando vergonhoso, não estamos deve estar se referindo ao grande interior desse Brasil, os lugares afastados, estou falando das capitais brasileiras, todas as capitais brasileiras, e nós incluímos o teste rápido de sífilis, que ele não é diagnóstico, mas ele coloca ali que essa mulher teve contato com o agente transmissor da sífilis e que nós podemos fazer em tempo oportuno o tratamento, a abordagem clínica e o tratamento dessa mulher, independentemente de ter o diagnóstico que vai ser feito por sorologia sanguínea mais tarde. Então a Rede Cegonha tem organizado a atenção básica, que é um dos seus grandes componentes. E mais, temos levado a todas as nossas equipes, e felizmente por uma ação acertadíssima do governo federal, referendado por essa casa e pelo Congresso, de que o Mais Médicos, pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter todas as equipes de saúde da família completas. Todas as equipes completas. O que nos permitirá ampliar a qualidade do pré-natal e com uma diferença muito grande. Esses que agora chegaram são vocacionados, treinados, capacitados para a atenção básica. E, portanto, o nosso diálogo é muito mais fácil, mais tranquilo do que a gente tinha até então. E a grande questão que temos levado agora é a necessidade de uma nova abordagem à gestante, porque se gestação não é doença e parto não é risco, em que possa aí aparecer risco, que a gente tem capacidade de predição desse risco antes que ele estabeleça, de que nós temos que alterar a abordagem na atenção ao pré-natal. E essa abordagem é não só se deter aos aspectos fisiológicos e orgânicos, mas as equipes da saúde cada vez mais estarem atentas e ter informação para isso, de que a maternidade produz grandes repercussões na vida sexual, familiar,
comunitária, profissional dessa mulher, e que isso tem que ser cuidado, isso tem que ser abordado no trabalho do pré-natal. E que, portanto, o pré-natal não é medir barriga, pedir exames e ouvir batimentos cardiofetais do feto. E, além de fazer isso, nós temos que construir uma outra abordagem. E é esta abordagem que ela é respeitosa, ela é promotora e ela salvaguarda direitos. Porque essa abordagem, ela é uma abordagem que produz contratualidade. Nós temos que produzir um outro contrato nesse cuidado. Um outro contrato. E que afirme de forma inequívoca de quem é a responsabilidade pelo cuidado de cada uma dessas mulheres. O SUS como sistema não permite mais que a atenção básica cuide dessa mulher e de que depois ela vai partejar num lugar que ninguém sabe bem ao certo onde é. Porque o Brasil tem uma outra lei que assegura às mulheres a vinculação inequívoca de onde ela vai parir. E essa vinculação inequívoca não é dizer o seguinte: olha, a senhora, quando tiver no seu tempo, irá para aquele hospital. Que entre esta unidade e aquele hospital haja contratualidade. E que essa contratualidade seja tanto motivadora de que essa mulher, com o seu companheiro, com a sua companheira, com quem ela quiser, vá conhecer, que conheça aquela unidade e que lá ela discuta, naquela maternidade, o modelo de parto que ela quer. E nós temos preparado essas maternidades para que elas, cada vez mais, acolham isso como direito das mulheres. Essa é a grande questão colocada pela Rede Cegonha. Nesse sentido, e eu vou encerrar aqui para não me alongar mais, dizer que um desafio enorme que temos é a qualificação da atenção intra-hospitalar, de um lado, e de outro dizer, de uma forma corajosa, como temos dito no Ministério da Saúde, que a Rede Cegonha é um modelo de deshospitalização do parto e nascimento. A humanidade criou hospital para lidar com situações muito graves, severas, onde o cuidado intensivo com a intervenção tecnológica se fazem absolutamente necessária. Eu levar para os hospitais, ou fomentar cada vez mais, que os hospitais façam atos que é da fisiologia, é um contrassenso. E, portanto, nós temos estimulado duas estratégias que são muito importantes. Uma delas é que nós, e isso não é apenas por uma opção política nossa, ético-política eu diria, nem por uma opção ideológica, é por absoluta convicção de que há evidência científica de que o melhor parto é feito em centros de parto normal, acompanhada por enfermeiros e enfermeiras obstetras e obstetrizes treinados e capacitados para tal. 85% das gravidezes se resolvem com partos absolutamente fisiológicos. A experiência inglesa nos diz, por exemplo, que 30%, senador Suplicy, das mulheres que vão fazer parto no sistema inglês, elas saem como entraram, com uma diferença, com o bebê no seu braço. Mas não sofreram qualquer intervenção de profissionais da saúde. Não tiveram soro, não fizeram raspagem dos seus pelos, não tiveram lavagem do seu intestino, não tiveram episiotomia, que é corte da vagina, não tiveram qualquer tipo de ação invasiva, porque o parto se resolve de forma natural. Esse é o objetivo que queremos na Rede Cegonha. E temos preparado, mas esse é um caminho que ultrapassa o nosso tempo, o tempo da gestão, a rede nessa direção. E um outro dispositivo, senadora, para a gente terminar aqui, é que temos fomentado um outro dispositivo que é intermédio do cuidado da atenção básica, da atenção hospitalar, que é a casa da gestante e do bebê. Boa parte da atenção hospitalar ao parto e nascimento cada vez mais está concentrada nas cidades médias e grandes, por razões óbvias. Por razões óbvias. Eu não tenho, por uma questão de custo e de efetividade, como manter os pequenos hospitais. Esse é um debate um debate atual no SUS hoje, deve receber pactuação na tripartite muito proximamente, de manter instituições hospitalares onde tem pouca população. E, portanto, a questão de acionamento de rede é uma grande questão para nós. No campo da obstetrícia, nós temos estimulado esse dispositivo. Casa da gestante, que é aquela mulher que talvez ficando no município da casa dela é risco, mas que ela não tem uma situação clínica que a coloque dentro de critérios como necessariamente está internada num hospital. Se ela nem pode ficar em casa, nem é necessário que ela fique no hospital, nós estamos construindo uma linha de cuidado, chamada então, aí, uma instituição
de nível intermediário de cuidado, onde essa mulher possa receber cuidados médicos e de enfermagem, e ali a gente segurar a gestação para mais 2, 3, 4 semanas, garantindo o parto normal, reduzindo cesárea, que é um tema que a gente pode discutir aqui na sequência. Por enquanto, obrigado, senadora. Muito obrigada, Dário. Dário Frederico Pache, representando aqui o Ministério da Saúde, fez uma fala extremamente esclarecedora, né, da importância do parto humanizado, da rede cegonha, que tanto nós falamos, mas não com esse detalhamento do atendimento. Então, obrigada pelas informações. O senador Eduardo Suplicy está inscrito, vou conceder a palavra, mas antes, senador, eu quero informar que nós tivemos a presença aqui de diversos senadores, além da senadora Vanessa Graziotin, vice-presidente da CAS, representando também o presidente senador Moca. Já estiveram aqui o senador Mozarildo Cavalcante, o senador Paulo Paim, a senadora Lídice da Mata, o senador João Capeberibe e também a deputada federal Janete Capeberibe. Senador Eduardo Suplicy. Presidente, senadora Ana Rita, quero cumprimentar a querida ministra Ideli Salvati, dos Direitos Humanos, e a secretária Vera Soares, do Ministério da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e o senhor Dário Frederico Pache pela contribuição. Vossa Excelência não pôde estar presente em todo o período, especialmente que a ministra aqui falou, mas quero cumprimentá-la por toda a atenção que o governo da presidenta Dilma e os três aqui presentes têm tido para com as mulheres, sobretudo grávidas, as gestantes, e para assegurar a elas o parto mais humanizado, inclusive com a sua iniciativa da acompanhante das gestantes na hora do seu parto. Eu queria aproveitar, ministra Ideli Salvati, de aqui comentar um pouco o seu artigo ontem na Folha de São Paulo, que eu lia com atenção, achei muito interessante e positivo, porque eu quero somar com Vossa Excelência no sentido de fazer aqui o apelo a todos os jovens, a todas as pessoas, de como será importante, de fato, nós termos uma atitude a mais respeitosa, seja com os jogadores de todas as seleções, seja com os que virão nos visitar em grande número, pessoas mesmo daqueles times e nações que têm grande rivalidade conosco ao longo dos anos, como Uruguai, Argentina, a Inglaterra, a França e assim por diante, mas vamos procurar, no espírito do que Vossa Excelência colocou, lembrar que o esporte é algo confraternizador dos povos, né? No espírito daquilo que impressionou o mundo, nesses últimos 3 dias, o Papa Francisco, ali na Terra Santa, no Oriente Médio, conclamou aos povos, inclusive de Israel e da Palestina, para que convidou os 2 principais mandatários para ir a Roma e ali celebrarem um entendimento de efetiva paz e de reconhecimento dos direitos de ambos os povos, e com uma palavra que teve enorme repercussão. E acho que é importante nos lembrarmos de como o esporte, e tão bonito foi o filme Invictus, em que Nelson Mandela procurou mostrar que os jogadores de rugby, sobretudo brancos, fossem jogar, fazer os treinamentos para o campeonato internacional num bairro muito carente, onde sobretudo viviam os negros, e ali ele conseguiu fazer uma aproximação tal que na hora das partidas nos estádios o povo todo veio, se confraternizou e aplaudiu as equipes de todos os lados.
Então, quero cumprimentá-la por aquele artigo e lembrar que o futebol, às vezes, como que pode ser uma mágica, ainda mais quando realizado com a prática de craques excepcionais. Eu, aqui outro dia, lembrei que o Santos, na época de Pelé, que foi visitar 2 países da África, e durante aqueles jogos, simplesmente no Congo e na Nigéria, que estavam em guerra, a guerra parou para que assistisse às qualidades excepcionais daqueles jogadores, que possa a Copa do Mundo, no espírito do que Vossa Excelência falou, inclusive com respeito aos benefícios às crianças, ser um acontecimento muito positivo. Então, faço o apelo aqui a todos nós que venhamos a ter na Copa um acontecimento muito positivo e que aqueles que têm se manifestado solicitando a melhoria da educação, do transporte, do respeito aos direitos humanos, que possam todos ter a convicção de que os resultados positivos dos investimentos na Copa poderão ser canalizados exatamente para o melhor atendimento destas demandas justas que muitos estão colocando nas ruas do Brasil. Meus cumprimentos aos 3. Obrigada, senador Eduardo Suplicy. Eu peço a Elisa, a mãe do bebezinho, se ela gostaria de dar o depoimento. Está dormindo? E assim, após a fala da Elisa, nós vamos retornar à mesa para as considerações finais. Eu vou preferir falar de pé, porque senão eu posso acabar acordando ela. É melhor manter ela dormindo, né? Para não se estressar. Você não quer vir falar de pé aqui? Posso. Porque senão você não vai para a TV. E acho bom o Brasil inteiro te ver. Aqui. Uma fala breve. Bom, meu nome é Elisa, essa daqui é a pequena Yara. No pré-natal, a gente preferiu fazer com enfermeira. Aí um médico sempre me pergunta, mas por que você não vai fazer seu pré-natal com o médico? Aí eu falei, porque eu não estou doente. Eu estou saudável. E eu não conheço pessoa mais acolhedora no mundo do que as enfermeiras capacitadas para atender parto e gestação. São consultas de 2 horas e elas querem saber tudo que envolve o nosso emocional, porque o nosso emocional reflete no parto. Uma pessoa muito travada, muito cheia de angústias, talvez tenha um parto com mais dificuldade. E essa pequena aqui nasceu em casa, nasceu na água, eu recebi massagens longas nas minhas costas. Foi um parto muito rápido, mas eu estava disposta a ir até onde... E nasceu com muito respeito, com muito amor. E eu queria que outras mulheres pudessem vivenciar a experiência que é prazerosa do parto. Tem dor, mas tem acolhimento, tem carinho, que gera uma sensação de conforto e prazer mesmo, de sentir uma massagem, de ter alguém segurando sua mão. E quando nasce, nossa, é maravilhoso. E assim, não estou dizendo que outras mulheres precisam ter parto em casa, elas precisam ter parto com respeito, com profissionais capacitados para assistir ao parto. Isso ouvir os batimentos cardíacos, medir pressão e ficar quietinho no canto dele. E tem que ter, sim. Eu sou a favor de que tenham mais doulas atendendo no SUS, mais doulas, mulheres especializadas em amparar a mulher, que deixam um trabalho de parto mais rápido, mais confortável e mais seguro também, porque muitas das intercorrências acontecem por falta de atendimento à fisiologia do parto.
E a doula tá lá para segurar a mulher enquanto ela fica de cócoras, sem aquela posição deitada de barriga para cima. Enfim, eu queria que mais gente tivesse essa experiência gostosa. Porque, assim, parir é muito bom. E bom pro neném também, que fica assim, mais tranquilo. É isso. Muito obrigada, Elisa. Obrigada, Elisa. Parabéns pela Yara, que é uma menina linda. Linda, tranquila, serena. Sabemos que outras pessoas gostariam de se posicionar, mas nós abrimos aqui uma exceção para a Elisa, justamente porque ela está acompanhada da Yara, para dar um depoimento de viva voz do que pode ser, o que deverá ser, com certeza, a Rede Cegonha e de tudo isso que nós aqui acabamos de ouvir e refletir. Nós vamos agora para o encerramento final dessa audiência pública, até em função do nosso horário. Eu vou conceder, então, a palavra à nossa ministra, Ideli Salvati, para que também, num prazo máximo de 3 minutos, possa fazer as considerações finais. Senadora Ana Rita, depois desse depoimento ao vivo e a cores, entendeu? Eu vou falar mais o quê? Né? Parto é bom, parir é bom. Parabéns, mamães. Vera Soares, por favor, da SPM. Eu queria fazer um pedido à senadora que, quando houver, então, essa segunda parte, também nos convide, porque eu acho que vai ser um depoimento bastante interessante pelos relatos que já aconteceram quando da lei e também eu acho que faz parte da nossa postura saber exatamente, ouvir as mulheres, saber suas demandas. Então, gostaria muito que a SPM pudesse estar sentada nessa mesa, escutando o que ouviremos da sociedade civil. E eu acho que a Elisa falou uma coisa importante, que eu acho que é uma questão de respeitar a decisão da mulher e que esse parto, então, seja respeitoso, tanto em relação à sua decisão, como em relação aos seus direitos. Obrigada, Vera, pela sua exposição inicial também, muito rica, cheia de informações e com algumas sugestões. Eu concedo a palavra agora ao Dário Frederico Pache, para que também faça as considerações finais. Queria agradecer, senadora, mais uma vez em nome do ministro Arthur Quioro, pela iniciativa, que é muito importante. Nós temos absoluta convicção de que a humanização do parto, do nascimento, ela é uma agenda que tem que ser da sociedade brasileira. Nós estamos aqui, na verdade, com um conjunto de enfrentamentos que sozinho o aparato público e as estratégias de política pública são importantes, mas são insuficientes para se produzir novas mentalidades e uma nova cultura no campo do cuidado. Então, é absolutamente essencial que a voz da Elisa seja uma voz que cada vez mais ganhe os espaços e que essa agenda se permaneça ativa como uma agenda política da sociedade brasileira. Nós recentemente lançamos uma portaria, a senadora se referiu a ela 15 dias atrás, que é uma portaria que assegura às crianças uma recepção, no momento do nascimento, um cuidado atencioso e humanizado. Porque, isso, quer dizer para vocês, da gravidade que é a gente lidar com essas questões, foi mais de 1 ano de negociação com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com os profissionais da saúde, para dizê-los da sua enorme vontade de querer cuidar e dizer o seguinte: 95% das crianças nascem muito bem e elas têm direito a experimentar o período sensível, que é aquele período imediatamente após a expulsão, após o nascimento, aquele período que é um período de estranhamento, que tem que ser vivido pela mãe e pela criança e que são únicos, não é, Elisa? Quando nasceu Yara, tenho certeza que houve uma comunicação intensa, fundamental para a instauração da maternidade e fundamental para a saúde mental dessa criança. E, portanto, nós estamos dizendo para os profissionais de saúde: calma, gente. Nós somos formados para treinar, para intervir, né? Calma, essa criança está bem. Deixem as rotinas para mais tarde, que são importantes, mas preservemos esse momento da vida que é fundamental. As instituições de saúde recuperarem esses conceitos tão sensíveis da vida é o desafio utópico que nós temos aí pela frente. Obrigado. Muito bem.
Em nome do presidente também da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Valdir Moca, da vice-presidente, senadora Vanessa Graziotin, que foi uma das que solicitou esta audiência pública, queremos agradecer profundamente a presença do Dário Frederico Pache, do Ministério da Saúde, agradecer também ao ministro Chioro, e desejar sucesso nesse trabalho, que ele possa, de fato, ganhar aí todas as unidades de saúde, todos os espaços da saúde, e realmente ser uma política pública efetiva no nosso país. Eu queria apenas, Dário, talvez passar aqui uma sugestão, porque enquanto o parto humanizado não for ainda uma política implementada em todos os espaços de saúde, em todos os hospitais, por exemplo, que a Rede Cegonha ela está num processo, inclusive, de implantação no país, e o nosso país é um país continental, imenso, com realidades muito diferentes. Nós sabemos que temos mulheres nas áreas de florestas, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, que têm uma realidade muito própria, muito específica. Mas também as mulheres urbanas, que sempre relatam, fatos de maus tratos, enfim... Eu quero aqui sugerir que as mulheres que ainda enfrentam esse tipo de problema possam ter o Disque 180 como um instrumento de denúncia. Pode ser, Dário? Porque eu acho que deve haver um diálogo muito grande do Disque 180 com os ministérios, que é um disque organizado, enfim, monitorado pela SPM, Secretaria de Política para as Mulheres, que recebe denúncias de violência contra as mulheres, e nesse caso uma violência muito específica, talvez de um atendimento não muito adequado, que traz consequências sérias, tanto para a mãe quanto para o bebê ou para a bebezinha, que possa ser informado através do Disque 180 e que o Ministério da Saúde possa ter essas informações como orientação de poder cobrar, de poder monitorar, de poder corrigir eventuais falhas, eventuais problemas que ainda persistem no nosso país. Então, agradecemos muito ao Ministério da Saúde, agradecemos à senhora Vera Soares, que é a secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República. Assim também agradeço a Rurani Esther Silva, que também é coordenadora geral da saúde da SPM, pela presença aqui. Agradecer muitíssimo a ministra Ideli Salvati, a nossa secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, que é um prazer muito grande, está emocionada como mãe e como avó, a presença aqui, e dizer que essa audiência pública também foi provocada por ela, porque a ministra fez contato comigo, fez contato com a senadora Vanessa Graziotin e solicitou a realização dessa audiência pública. Então, agradecemos muito pela sugestão, pela ideia, e um debate bonito, rico, proveitoso, altamente proveitoso, que orienta as mulheres brasileiras, especialmente as mamães, as futuras mamães, a poderem se preparar cada vez melhor para ter um parto humanizado, um parto realmente que traga a alegria e a felicidade de nossas crianças que estão nascendo. Quero aproveitar também para agradecer ao Cláudio Eugênio, do Ministério da Saúde, agradecer a Isis Siqueira Marra, da Procuradoria da Mulher, e também a Silva Badim Marques, da Artemis, ONG Artemis, e dizer, Silvia, que nós vamos fazer um outro momento, um outro debate com as entidades da sociedade civil e também com a equipe técnica governamental. Então, queremos aqui finalizar a nossa audiência pública agradecendo a presença de todos vocês. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigada e um bom dia para todos.